pode até não ser o primeiro vídeo de 2019, mas vamos dizer que a gente está começando o ano já com um cenário novo e para aproveitar eu quero falar de um assunto que tá todo mundo comentando. Eu também assisti a Bandersnatch e hoje eu vim aqui falar o que eu achei e como eu entendi este filme da Netflix. Antes de mais nada, se você é novo por aqui ou ainda não se inscreveu no canal, não perde a chance, já se inscreve e ativa o sininho para que você seja avisado toda vez que sair vídeo por aqui. Eu acho que esse é o tipo de filme que você não tem muita necessidade de ficar debatendo sobre o roteiro, especialmente pelo fato do roteiro estar em constante modificação. Primeiro que é a história vinda de Black Mirror. Nós temos uma série que tenta ver algumas coisas futuristas baseada no que nós já temos hoje e que faz você pensar que aquilo realmente vai ser possível e que em um momento a gente vai chegar naquela mesma realidade. E um episódio ou outro a gente até pensa que já chegou nesse ponto, talvez de uma forma menos dramática. Mas em Bandersnatch a gente tem a grande questão que é a interatividade dentro de um filme. Se você parar para se lembrar um pouco da década de 80 e 90, você vai ver que essa interatividade não é inédita no universo do entretenimento, porque você já teve isso. E eu me lembro bem, na escola eu tinha um livro que tinha uma coisa meio detetive, um mistério para você resolver e você tinha que ir fazendo escolhas durante o livro todo. Não era um livro deste tamanho, era um livro bem pequeno até, e você ia tentando descobrir o mistério que estava envolvido, o assassinato de alguém, você ia fazendo escolhas para ver em que final que você chegava. E tinham sim vários finais diferentes. Isso também aconteceu em videogames um pouco mais antigos, que você tinha escolhas sendo feitas e modificações sendo concretizadas na vida do personagem. Eu não posso deixar de citar que se você viveu para ver isso, você deve se lembrar de Você Decide. Era um episódio meio novelístico em que as coisas iam acontecendo e você tinha que ligar para optar por um dos finais ou uma das continuações, para você decidir o que ia acontecer na história. Ou seja, a questão toda da interatividade do público com a criação artística, por assim dizer, não é inédita. O que a Netflix trouxe pra gente foi uma forma de um filme se idealizar nesse mesmo objetivo, de ter um público optando pelo próximo passo do personagem. Se você parar para pensar até aqui, é realmente uma história muito interessante, é algo inédito na indústria cinematográfica, não é algo inédito na indústria do entretenimento, por assim dizer. O que eu realmente achei dessa invenção da Netflix? Chata, pra ser bem sincera, eu fiquei um tanto entediada e um tanto de saco cheio de ter que ficar escolhendo o que o personagem vai fazer. Porque se eu não tô jogando, se eu não tô tendo controle de todas as ações dele, eu não entendi qual é a ideia de eu ter que fazer algumas escolhas, umas idiotas e umas escolhas bastante profundas, do tipo mate seu pai, ou corte ele em pedaços, ou enterre-o no quintal. Enfim, esse tipo de escolha não me fez muito sentido qual era o objetivo. A única explicação que eu tenho, e que eu acho que é o que muita gente concluiu, é que a Netflix está trazendo a ideia de Black Mirror para um outro nível, porque ela tá te fazendo fazer escolhas para um personagem. A questão toda é que conforme você vai escolhendo e mudando de escolha, porque a Netflix te obriga, o personagem vai ganhando consciência do que está acontecendo. Isso sim, eu acho que é algo um tanto peculiar desse filme. É o personagem ter consciência do que está acontecendo com ele, que ele está sendo manipulado por alguém, que ele não tem controle sobre as suas atitudes e ele começa a lidar com isso, de tipo, ok, e agora? O que eu faço? O que você vai escolher para mim? Mas a questão que eu acho que está um pouco acima disso é o fato de nós estarmos sendo controlados. Eu vi muita gente falando que na verdade existe um único final que a Netflix quer que você chegue. Eu não concordo com este ponto, porque
Eu vi pessoas que fizeram ordens diferentes de final. O que acontece é que se você chega no final, você consegue voltar e refazer parte da história e chegar num outro final, numa outra conclusão. O menino uma hora é preso e o seu jogo é um estouro, ele ganha 5 estrelas, explode e tudo mais. E dali a tempo, a filha do cara que trabalhava com ele tá desenvolvendo um jogo baseado naquela história e ela também é manipulada. Você tem um outro final em que o garoto é preso, o jogo não é finalizado e é um fracasso. Você tem vários desenrolares de história possíveis. E quando você chega no final, a Netflix te manda de volta para algum ponto da história para que você jogue de novo e chegue a um final diferente. Por isso as pessoas acreditam que exista um final específico. Mas se você pesquisar sobre o que estão falando e cada um contar a sua experiência, você vai ver que o último final que cada um chegou não é o mesmo. Você é praticamente obrigado a vivenciar todos aqueles finais, você é obrigado a voltar em determinadas escolhas e refazer a história do personagem, porque existem elementos chaves colocados ali, de forma que quando ele volta e o personagem já tem consciência do que está acontecendo, ele não tem questões muito específicas do que você acabou de viver. Ele tem lembranças chaves que já aconteceram na história anteriormente. Ele consegue dialogar de uma forma um pouco genérica, por assim dizer. Então você volta para um momento determinado, faz uma nova escolha e a consciência que o personagem apresenta é a mesma se você estiver num outro final e voltar para uma outra escolha. Ele vai trabalhando nesse ponto de forma que você consiga montar várias histórias com as cenas que foram feitas. Eu acho sim que a Netflix está tentando te passar a ideia de que você está sendo manipulado, assim como o personagem, que na verdade é ela quem está fazendo todas as escolhas, mas que você vai ser basicamente obrigado a ver tudo que ela tem para oferecer. E isso foi o que eu achei mais chato. Sinceramente, eu queria fazer as piores escolhas. Se é pra ferrar tudo, destrói o computador, mata o pai, faz o que for pior, eu quero ver como que eles vão solucionar isso. Mas aí chegava num ponto em que ele voltava e me obrigava a fazer uma escolha diferente da que eu tinha feito. Isso eu achei bastante irritante, foi ficando cansativo e repetitivo, e eu comecei a perceber que eu não tinha mais direito à escolha e que na verdade eu não estava controlando o jogo, e isso me deixou bastante entediada. Eu achei a inovação bastante válida, eu acho sim que existe um ponto alto aí de você trabalhar essa interatividade numa obra cinematográfica, de você trazer fortemente a ideia de um seriado que já foi construída na mente dos espectadores para uma realidade em outro patamar, que é o fato de você estar envolvido nessa manipulação digital, e ao mesmo tempo eu acho isso tudo muito chato, porque se eu sento para assistir um filme, eu não quero ficar fazendo escolhas e muito menos ser obrigada a fazer as escolhas que a produção quer. Eu sei que deve ter tido gente que amou a ideia e eu acho realmente muito válido tudo que foi proposto. Eu acho que muita gente deve ter se identificado com a ideia oferecida. Eu, no entanto, talvez eu seja um pouco resistente a mudanças, talvez não, é bem provável que eu seja resistente a mudanças, e essa mudança eu confesso que não me agradou muito. Achei que se tivesse um nível mais aprofundado, ou talvez se eu realmente tivesse controle sobre as escolhas, eu acho que a Netflix teria muito mais trabalho para fazer esse filme, mas provavelmente eu teria muito mais interesse, eu estaria muito mais envolvida com o filme em si e teria saído um pouco mais satisfeita do que eu saí do final. Eu não vou me prolongar muito nessa história desse filme, porque eu acho que é muito pessoal isso, depende muito do que você já viveu. Se você nunca leu um livro desse, da literatura, que te fazia escolhas sobre a história, se você nunca assistiu Você Decide, se você nunca jogou um jogo em que o personagem participasse das suas escolhas também ativamente e se lembrando
do que aconteceu anteriormente, talvez isso seja realmente muito inédito e muito incrível para você. E tá ok. O que acontece é que eu tenho uma experiência anterior com outras formas de arte e entretenimento que me fizeram vivenciar essa mesma ideia e que eu achei muito mais extraordinário na época em que eu li o primeiro livro assim. Então talvez por essa razão o filme não tenha me surpreendido. Mas me conta você, o que você achou de Bandersnatch, se você já assistiu, se você chegou a todos os finais. Eu queria saber se realmente todo mundo chegou a todos os finais ou se teve gente que chegou a um final e simplesmente finalizou o filme por ali. Me conta o que você achou, se você concorda comigo ou não, se o que eu falei faz algum sentido pra você. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e até a próxima!